Em algum momento isso vai terminar. E a gente percebe que nessa história, apesar de ser uma história bem sucedida, é uma história curta. Ela durou aqui 7 versículos. E a gente não vê mais essa mulher aparecendo. O que acontece com relacionamentos que se baseiam em alguma necessidade? Quando a necessidade é cumprida, não existe mais a necessidade do relacionamento. Ou se a necessidade não é cumprida, a pessoa se cansa e acaba saindo também desse relacionamento. Então a gente vai olhar um outro tipo de relacionamento agora, que é a sequência dos versículos. E a minha dica para vocês prestarem atenção nessa, porque esse relacionamento é o relacionamento mais importante. Então vamos continuar? A partir do versículo 8. Agora a gente vai falar de uma outra mulher. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo, Geazi, chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi lhe dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. A gente percebe que essa mulher, ela, de certa forma, também ela procura se aproximar de Eliseu, mas de uma forma diferente. Aqui fala que ela é uma mulher rica, então nesse momento ela não tinha nenhuma necessidade específica, aparentemente ela não tinha nenhuma necessidade, mas ela não busca Eliseu por uma necessidade. Mas ela percebe que Eliseu é um homem de Deus e ela quer se aproximar de Deus. E como é que ela faz isso? Ela usa um dos recursos mais usados pela gente quando a gente quer aproximar uma pessoa, né? O recurso universal, que é a comida. Ela vai e chama Eliseu para comer o lanchinho na casa dela. E a gente costuma usar isso bastante, né? Aqui na igreja, nas nossas casas. E ela chama Eliseu uma vez, e ela devia cozinhar bem, porque ela chamou Eliseu uma vez, e Eliseu não parou de voltar lá, né? A gente percebe que Eliseu, toda vez que passava por aquela cidade, ia na casa dessa mulher. E conforme isso foi acontecendo, a gente percebe que é um relacionamento que vai crescendo gradativamente. Como deve ser um relacionamento? Inclusive, os nossos relacionamentos. Um relacionamento não acontece do dia para a noite. É um relacionamento que vai crescendo aos poucos. E dessa forma, foi o relacionamento dessa mulher com Eliseu. A gente percebe que é um relacionamento que vai crescendo. Eliseu vai sempre frequentando a casa dela, até que ele tem um espacinho naquela casa, né? E mesmo sem ela pedir nada, Eliseu percebe que essa mulher tem servido, tem oferecido coisas para ele nesse relacionamento e ele quer retribuir. E ele fala para o servo dele: o que a gente pode fazer? Primeiro ele pergunta para a mulher: você precisa de alguma coisa? E é engraçado que ela responde que não precisa de nada. Ela é uma mulher que, apesar de ter posses, a gente percebe que ela não tinha filhos. E Geazi fala isso para ele: olha, Eliseu, eu percebi que essa casa não tem nenhuma criança correndo aqui. E naquela época a gente sabe que a mulher não tinha grandes espaços, ela não ia pegar esse dinheiro e aproveitar e sair viajando. A grande alegria da mulher naquela época era ter uma família, era ter um filho. E apesar dela ser rica, ela não tinha herdeiros, não tinha para quem deixar essa riqueza toda. Então ela tinha necessidades. E por maturidade, ela não buscou Eliseu pensando em suprir essa necessidade. Essa necessidade veio pelo próprio relacionamento que ela tinha com Eliseu, com o relacionamento que ela estava tentando buscar o Senhor. E aí a gente percebe que o fruto desse relacionamento, o fruto dessa proximidade que ela teve com Deus,
foi que Eliseu resolveu dar um filho para ela. E a gente percebe que era uma coisa realmente importante para ela, porque quando Eliseu fala, ela até se assusta, fala: Eliseu, não brinca com essas coisas não. Não fala desse jeito, porque isso é importante para mim. A gente percebe, fala: não me iluda, porque isso é uma coisa realmente importante. E, continuando as histórias, eu não vou ler todos os versículos para a gente não se alongar muito, mas se a gente continuar aí nos versículos, a gente percebe que ela recebe esse menino depois de 1 ano, e esse menino cresce e enche aquela casa de alegria, né? Só que chega um momento que esse menino foi encontrar o pai estava ali no campo, e aí a passagem aqui só fala que o menino começa a reclamar de uma dor de cabeça muito forte. A gente não sabe se ele bateu a cabeça, o que ele teve, mas ele teve uma dor de cabeça muito forte. O pai pede para levar esse menino lá para a mãe. Quando ele chega, ele fica o dia inteiro lá no colo da mãe e morre no colo da mãe. E aí, vamos tentar pensar qual seria a reação de qualquer mãe vendo uma situação como essa. A mãe que queria ter um filho, que esperou tanto para ter um filho, o filho nasce, cresce e morre no colo dela. Se a gente for acompanhar os versículos, a gente percebe que ela teve uma reação até um pouco estranha. Ela não reclama, ela não esperneia, ela não chora. Ela pega esse menino e coloca lá na cama do profeta. Ele leva esse menino e deixa na cama no quartinho lá do profeta. E aí ela vai para o marido dela e fala: eu preciso encontrar o profeta, preciso falar com ele. Prepara uma jumentinha que eu preciso encontrar com ele. E o marido até fala que não é dia de encontrar o profeta, que se a gente olhar nos versículos, o marido até contesta, fala: mas por que você vai encontrar com ele hoje? Não é lua nova, não é sábado? E ela responde para ele com uma tranquilidade, falando: não se preocupa. E aí a gente segue os versículos, a gente percebe que ela vai atrás do profeta. Quando o profeta está olhando de longe e vê que ela está chegando, ele manda o servo dele, Geazi, fala: Geazi, vai ver o que está acontecendo. Geazi volta, vai ao encontro com ela. E quer ver? Vamos olhar aqui o versículo 26. E aí Geazi correu ao encontro dela e perguntou: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E olha a resposta dela. E ela respondeu para o Geazi: está tudo bem. Como pode uma reação dessa? Como pode essa tranquilidade? E o que será que faz essa mulher ter essa tranquilidade? Qual que era a preocupação dela? Para onde ela está inclinando aqui? Qual a preocupação dela? São as coisas da carne ou são as coisas do espírito? A gente percebe que ela tem um relacionamento tão bom, tão forte com Eliseu, que ela sabe que Eliseu pode resolver o problema dela, se for da vontade de Deus. E quando a gente segue nos versículos, ela não fala nenhum problema para o Geazi, ela não quer falar ali com um intermediário, ela quer o homem de Deus, que era o profeta. E quando ela chega no homem de Deus, ela ajoelha no pé dele, abraça os pés dele, e aí Geazi até vai tentar tirar ela lá dos pés do profeta, e o profeta fala: não, espera, porque ela está com uma grande angústia, Deus ainda não me revelou e ela vai me contar o que está acontecendo. E quando essa mulher conta para Eliseu o que está acontecendo, Eliseu já manda Geazi voltar para levar o cajado dele e fazer alguns preparativos ali para o menino. E a mulher insiste e fala: não, eu quero o homem de Deus, quero que você vá lá cuidar do meu filho. E se a gente continuar aqui a história, a gente vê que Eliseu volta com ela, e ele faz umas coisas bem esquisitas lá em cima do menino, e esse menino, ele volta à vida, ele ressuscita. A gente percebe que tudo isso aconteceu porque ela tinha uma intimidade, ela tinha um relacionamento, ela tinha uma proximidade muito grande com Eliseu. E isso, inclusive, que fez com que ela ficasse tão tranquila e tão calma naquele momento de tanta aflição que ela estava. E aí, vamos seguir aqui. Se a gente continua a história, a gente percebe que a história da mulher do azeite acabou ali nos 7 versículos, foi uma história rápida, enquanto essa história dessa mulher, que teve um relacionamento mais próximo do Eliseu, é uma história que vai continuando. E se a gente pegar e avançar 4 capítulos, e for ali para 2 Reis capítulo 8, a gente percebe que essa mulher volta a aparecer. Aconteceram várias coisas ali naquela cidade de Samaria, e inclusive uma das coisas que vão acontecer é que essa cidade vai passar por uma grande fome.
o rei da Síria vai cercar a cidade, eles não vão ficar por 7 anos passando uma grande fome. E o que acontece? Eliseu recebe uma profecia do Senhor, Eliseu sabe antes que vai acontecer essa fome. E de quem que ele lembra? Ele lembra justamente dessa mulher. E ele vai na sunamita e ele avisa ela e fala: vocês precisam sair daqui, porque essa cidade vai passar por uma grande aflição. Eles vão passar uma fome muito grande durante 7 anos. E essa informação nem o rei recebeu, ninguém recebeu. Ela, por essa proximidade que ela tinha com o profeta, ela acabou recebendo uma informação privilegiada e não passou esse sofrimento tão grande que as pessoas lá passaram. A gente olha no primeiro versículo aqui, do capítulo 8, 2 Reis capítulo 8, e mostra isso. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino, que ele já havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. E se a gente acompanhar essa fome, a gente percebe que foi uma situação terrível mesmo, das pessoas não terem absolutamente nada para comer, a ponto de comer os seus próprios filhos, e coisas bem, bem ruins. Então ela fica livre dessa situação tão difícil que esse povo passou. E ao fim desses 7 anos, essa mulher volta, e quando ela volta, ela não tem mais as terras dela, e aí o que ela decide? Ela decide falar com o rei. E lembra no começo da história que o profeta até perguntou para ela se ela queria que ele fosse interceder, falar com o rei, com o comandante. Mesmo assim, ela não vai no profeta pedir para o profeta falar por ela. Ela mesma vai até o profeta. Só que olha que engraçado. Enquanto ela estava indo ao profeta, enquanto ela estava indo falar com o rei para pedir as terras dela, quem estava lá falando com o rei? Se a gente olhar nos versículos, Geazi estava lá. E aí o que o rei pediu para o Geazi falar? O rei pediu para ele contar alguns milagres que Eliseu tinha feito ao longo desses anos. E no momento que ela estava indo para lá, adivinha que milagre que ele estava contando para o rei? Justamente o da ressurreição do filho dela. Olha como são as coisas, como Deus prepara as coisas. No momento que Geazi estava falando da mulher, falando do filho, quem entra pela porta? A mulher e o filho. E aí a gente percebe que o rei até deixou Geazi de lado e falou: vem cá, quero ouvir de você, já que você é a mulher, e começa a conversar com ela. Se a gente olhar aqui, vamos olhar em 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 5, pode ser. 2 Reis 8, 5. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, ao fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do seu país até hoje. A primeira história era uma história impressionante, mas essa é muito mais, né? A gente percebe que o fato dessa mulher ter tido um relacionamento, uma proximidade com o homem de Deus, fez com que acontecesse muita coisa na vida dela. Vou tentar fazer um comparativo agora que a gente já conhece as duas histórias. Vamos comparar a primeira mulher com a segunda mulher, né? A gente percebe que a primeira mulher era uma mulher que conhecia o Senhor, uma mulher que tinha fé, mas que era uma mulher que estava passando por necessidade, e ela resolve buscar o Senhor somente para resolver essa necessidade que ela estava passando. O objetivo dela não era ter um relacionamento com o profeta, não era que isso se estendesse, mas ela queria resolver o problema dela naquele momento. Se a gente for tentar pensar nisso, nesse tipo de busca ao Senhor, será que existe outros exemplos desse na Bíblia? Quando a gente tenta pensar em Jesus, por exemplo, vamos pensar quantas pessoas não iam procurar Jesus porque tinham algum problema físico, precisavam de algum milagre. Eu separei vamos dar uma olhada em João capítulo 6, que é um exemplo que fica bem claro qual que era o objetivo das pessoas que estavam seguindo Jesus. Inclusive ele menciona isso. João capítulo 6... Se a gente ler o trecho todo aí de capítulo 6, a gente vai ter bastante detalhes da multiplicação dos pães. Eu vou pegar alguns versículos-chave, só para a gente pegar a ideia do trecho. Então, João 6, vou ler do 9 ao 14.
Jesus estava pregando, né, ali perto do mar, perto do monte, e as pessoas começaram a ficar com fome. Então vamos ler a partir do 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu a graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram os 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então a gente percebe que Deus fez um milagre, deu de comer para uma multidão. E se a gente olhar o versículo 15, a gente percebe que o povo ficou tão feliz que queria proclamar ele rei. O povo ficou muito feliz porque encheram a barriga deles com pão. E é interessante que Jesus, quando percebe isso, esse alvoroço, ele sobe, ele vai para um monte. E aí nos próximos versículos ele anda sobre as águas e atravessa o mar, né? Agora vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 24. O povo percebeu que Jesus não estava mais lá. E aí eles foram atrás de Jesus. Versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntou: mestre, como chegasse aqui? E aí olha o que Jesus responde, que interessante. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, o próprio Jesus já percebeu que toda aquela multidão, aqueles 5.000 homens, que provavelmente com mulheres e crianças deviam chegar quase a 10.000 pessoas, aquela multidão toda estava interessada na comida, não estava interessada no que Jesus tinha para falar. E agora nesse trecho todo, Jesus começa a falar realmente de coisas espirituais, de coisas muito maiores do que o pão. Ele vai falar do pão da vida. E qual foi a reação daquelas pessoas? Vamos olhar no versículo 60, por exemplo. No versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Um pouquinho mais para frente, no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Interessante, né? Pensar que tanta gente estava seguindo Jesus só para poder comer. Jesus tinha tanta coisa para oferecer e as pessoas estavam atrás do pão que Jesus estava ali oferecendo para elas. E se a gente parar para pensar e analisar nos dias de hoje, a gente enxerga isso nos dias de hoje. A gente enxerga muitas pessoas ou muitas denominações aí afora que fazem uma pregação baseada nas nossas necessidades de hoje. E a gente olha e vê prédios cheios, com tanta gente, às vezes até se questiona e fala: como pode tanta gente estar atrás de coisas tão pequenas, quando a gente tem coisas tão maiores que são oferecidas aqui, por exemplo, e as pessoas não... essa multidão toda não está aqui presente. A gente vê que isso acontece inclusive com o próprio Jesus. O próprio Jesus passava por essa situação. Olhando agora a segunda mulher, quando a gente analisa o propósito dela, a busca dela, a gente percebe que ela não está buscando o Senhor por uma necessidade dela. Inicialmente ela está buscando o Senhor para servir aquele homem. Então ela está oferecendo primeiro. Então quando a gente tenta pensar num relacionamento onde a gente quer primeiro oferecer, a gente percebe que a gente tem um relacionamento muito melhor, a gente tem um retorno muito maior. E a gente percebe que as duas mulheres conheciam Deus, certo? Então a gente consegue concluir também que somente conhecer o Senhor não basta. Somente saber que o Senhor é Deus não é o suficiente. A gente tem que buscar o Senhor querendo oferecer para o Senhor e não somente receber dele. Se a gente pega o exemplo da mulher, ela recebeu muito mais. Ela não foi uma história simples e curta, mas ela teve um filho ressuscitado, ela teve uma profecia que ajudou ela a não passar por sofrimento. A gente percebe que ela teve uma vida muito mais longa ao lado do Senhor do que aquela primeira mulher.
Somente para concluir, vamos olhar a mensagem que Deus deixa para a gente em Mateus capítulo 6, que inclusive foi a leitura dessa manhã, que é justamente para dar força a essa mensagem, uma mensagem deixada pelo próprio Senhor. Mateus capítulo 6, eu vou ler alguns versículos deste trecho, eu vou ler primeiro 25. Portanto, eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Somente vou repetir aquela primeira pergunta que eu fiz no começo. O que motiva a sua busca pelo Senhor? Qual que é a sua motivação? E se essa sua motivação ainda é alguma necessidade sua, alguma necessidade física sua, talvez você precise orar mais, você precise estudar mais e perceber que Deus, Ele tem para te oferecer muito mais do que qualquer necessidade sua. Ele já te ofereceu, inclusive, é só você aceitar. Tudo isso que você tem aqui, Deus tem muito mais do que um pão e um peixe para te oferecer, é muito mais do que o azeite daquela mulher. Ele já deu o seu filho para morrer no seu lugar, pelos pecados que você mesmo comete, para te salvar dos seus próprios pecados. Então, que a nossa motivação seja essa, seja de se aproximar de Deus, oferecendo para Ele, e não vindo aqui só esperando receber alguma coisa em troca. Amém.